Wilshere. Goes to Wilshere, Giroud off the Wilshere, back to Giroud, into Wilshere! Oh, that is simply magnificent. What a move. Fala pessoal, Estevão do Not Soccer tá na área para dar um abraço virtual em você, meu querido seguidor, minha querida seguidora, meu querido membro, minha querida membra. Estevão, membro do quê? Membro desse canal. Nós estamos aqui direto agora produzindo conteúdo especialmente para o YouTube, para falar sobre times mais falados da PL, como por exemplo City, Arsenal, Liverpool, United, Chelsea, Tottenham, Newcastle, Aston Villa, e a gente também faz vídeos como esse aqui, para te contextualizar a respeito de uma das melhores equipes da Premier League 24-25 e a melhor equipe da reta final de 23-24. Sim, eu estou falando essas palavras desse time. E ele não é o time que você está achando que ele é. Na verdade, você está achando que você leu o título, eu sei disso, mas finge que não. É o Crystal Palace esse time. Agora finge a surpresa. Faz assim, ó. Sério, Estevão? Não é possível. E sim, é possível. Eu vou te explicar depois que você cogitar fazer essas coisinhas que são deixar o like, comentar, se inscrever, virar membro, fazer um pix de 10 mil reais pra gente. Vou passar a chave ali nos comentários. Você já fez isso? Ok. Então vamos pro contexto. Para contextualizar você então sobre o que acontece hoje com o Crystal Palace, é inevitável. Eu preciso voltar na década de 90 e falar que o Crystal Palace era nessa década uma equipe ioiô. Sabe aqueles times que fica subindo e descendo sempre? Ele é promovido, ele rebaixa. Ele é promovido, ele rebaixa. O Palace era um desses. Tipo o Fulham e o Norwich, recentemente. Que são grandes exemplos, inclusive, não só por serem ioiôs, mas porque eles eram ioiôs ao mesmo tempo, né? Um subia, o outro caía, aí o que tinha caído sobe de volta, o que estava lá desce e fica fazendo isso aqui, até que as narrativas desses dois times que eu citei são separadas por um futuro cruel do Norwich, né, que o Norwich vai para casa do caramba e a gente nunca mais vê eles na PL, e o futuro brilhante do Fulham, que com o Marco Silva conseguiu ficar na primeira divisão e segue na PL até hoje. Palmas para o Marco Silva, certo? Certo? Lógico, palmas para ele. Por que não palmas, então, para o Crystal Palace, que eu já falei que foi ioiô e que está na PL até hoje? Porque faz muito tempo que você está ali. E duas coisas marcam o marasmo / decepção com o que é essa história heróica do Crystal Palace, né, de permanecer e de virar um time de Premier League. A primeira dessas coisas, ela se chama Zona Crystal Palace. A Zona Crystal Palace é o resultado do Crystal Palace na média das temporadas em que ele ficou na PL. O Crystal Palace fica na Premier League nesses anos com alguns treinadores, né? Tony Pulis, Alan Pardew por 2 temporadas, Sam Allardyce e depois do Big Sam, 4 anos seguidos de Roy Hodgson, até eles intercalarem com Vieira, Roy Hodgson voltar e a gente chegar no nome de um cara aí que já já eu falo. O Crystal Palace nesse período então atinge as seguintes posições na tabela. 11º, eu tô aqui na ordem cronológica, tá? Então eles já chegam ficando em 11º com o Tony Pulis na PL 13 e 14. 10º lugar, Alan Pardew. 15º, Alan Pardew. 14º, Sam Allardyce. 11º, 2º, 4º, Roy Hodgson. Tá tudo na mesma faixa de tabela. E depois disso, você tem 12º, 11º, 10º e 12º. Gente, tem 2 times, um chama Brentford, o outro chama Brighton, que enquanto isso aqui acontecia, eles subiram e já bateram posições mais altas do que você. Eu só falei. Isso parece coisa de neutro, parece coisa de quem não torce pro time, não é? Parece coisa de quem tá menosprezando a importância do que tá acontecendo com o clube. Não é. Porque quando você vê times menores que você chegarem depois de você na PL e atingirem posições mais altas do que as que você atingiu, você começa a ser interpretado como um time que está interpretando... Você começa a ser visto como um time que interpreta o próprio clube como algo talvez mais voltado para transferências. Por que você tem tantas temporadas em que você começa bem e você decai na segunda metade da temporada até você meio que cogitar trocar de técnico, porque você está com medo de cair? E lembrando, ficar com medo de cair para o Palace não é 17º. Eles nunca tiveram nessa posição. Nunca. Não na posição em si, mas eu digo na posição de um time que está beirando cair.
Mas é pegar um 15º, 16º, o futebol tá aquela porcaria, o time começa a olhar pro técnico como, putz, a gente vai fazer aquela parada de novo, velho. A gente vai de novo ver um time ir pra praia depois de fazer um bom começo de temporada. E aqui é a segunda frase que marca o Crystal Palace desde 13 e 14 até hoje. Ir pra praia. O time se acostumou, em várias temporadas dessas, a fazer uma boa pontuação digna de evitar o rebaixamento na primeira metade da temporada, e depois isso vira um marasmo. O time faz o contrário e termina em 12º. A maldição Crystal Palace, da zona da tabela Crystal Palace, e ir pra praia eram as marcas desse time. Aqui no canal, quando a gente começou faz 4 anos, a gente meio que tratava o Palace como um café com leite. A gente não falava assim nas lives, mas entre nós a gente falava, é o Palace, sei lá, o que eles querem. A gente nem sabe o que eles querem, a gente só sabe que eles não vão cair. Enquanto a gente não fala o mesmo de Brighton e de Brentford, nem do Fulham nessa temporada, que deu voos mais altos do que o Palace em todos esses anos. Exceto no último ano. Algo aconteceu no último ano. E esse algo tem nome e sobrenome. E ele já é conhecido por você quando você viu um time chamado Eintracht Frankfurt ser campeão da Liga Europa. O técnico do Frankfurt era ninguém mais, ninguém menos do que o assunto principal da próxima parte desse vídeo. Ele, Sir Oliver Glasner. Chegamos então no momento em que o cara que ganhou uma Liga Europa com o Eintracht Frankfurt vai treinar o Crystal Palace. Tem nada a ver isso parece uma narrativa de Football Manager. Cara, ele chega com o time na 15ª colocação. E agora, para mostrar o quão impressionante foram os 13 jogos que o Oliver Glasner comandou o Crystal Palace na reta final, né, no terço final dessa Premier League, eu vou lembrar aqui de como estava o time antes dele e como foi o recorte dele isolado, tá? Então ele chega com o time em 15º na tabela. Ele deixa o time em 10º. Isso é a tabela geral. Isso é a posição em que ele ficou quando acabou a Premier League 23-24. Eu vou piorar a comparação e eu vou comparar o 15º lugar conquistado pelo Roy Hodgson, quando ele deixa o cargo, com o 4º lugar na tabela, se você pegar apenas os 13 jogos, as 13 rodadas em que o Glasner estava na área técnica do Crystal Palace. Nos 13 jogos, o Palace foi o 4º time que mais pontuou quando ele chegou. Quando ele chegou. Se isso não te impressionar tanto, ou se você achar que isso é que a gente chama na nossa comunidade de bounce de técnico, eu vou trazer algumas outras informações aqui desse período dele. Primeiro, dos 13 jogos, ele teve o Olysée em 6. Eu não citei isso no trecho passado aqui desse vídeo, mas isso merece ser lembrado. O Olysée e os outros mais importantes desse time, o Eze, meio-campistas tipo o Sheik Doucouré, Marc Guéhi, esses caras, eles revezaram entre lesões deles ao longo da temporada com o Roy Hodgson, e também antes dele, né, com o Vieira isso também acontecia, e isso meio que ditava as performances e os resultados do Crystal Palace. Vai jogar hoje, mas vai jogar contra um time fraco hoje em casa, mas está sem o Olysée, está sem o Guéhi, está sem o Doucouré. Ih, empatou. Nossa, agora tem o Olysée. Que pena, o Eze sentiu o tornozelo. E aí, o Palace não conseguia criar um sistema, uma estrutura de jogo que tornasse eles um time sólido sem algumas das principais peças, né? E esse cara conseguiu lidar, não sei lá como. O time dele passou de jogar com o Roy Hodgson com um 4-2-3-1, em média, e de cara, antes mesmo do Glasner assumir, o Patrick McCarthy, auxiliar do Palace, já escala o time num 3-4-2-1. A gente nunca tinha visto isso. Com o Roy Hodgson. E de repente, isso acontece de novo, e eles jogam sempre com 3 zagueiros, mesmo não tendo o Marc Guéhi, mesmo tendo que improvisar em vários jogos, uma zaga com o Andersen, zagueiro e ótimo zagueiro, Lerma na zaga, e Joel Ward no outro lado da zaga. Que isso? Era para ele se ferrar, certo? Não! Deu! Os primeiros jogos ele perde, empata, perde. A primeira vitória do Oliver Glasner vai vir contra o Liverpool em Anfield. E pasme!
no primeiro jogo em que ele tem a oportunidade de usar Michael Olise como titular. Quando deu o Olise na mão do sisteminha que ele estava criando, vitória em Anfield. E merecida, tá? Eu lembro desse jogo. Pois é. Com o Olise, inclusive, dos 13 jogos com o Glasner, ele atuou em 6, metade. Ele conquistou os números que eu vou te contar já já, sem o Olise em metade dos jogos, tá? Sem o Guerre também, sem o Sheik do Corrêa também, lançando um moleque de 20 anos no time que tinha acabado de ser contratado da Championship. Esse é o Wharton. Daniel Munhoz era um cara que a gente não conhecia até então, ele não era tão usado. Ele tinha sido contratado fazia pouco tempo e o Hodgson não colocava ele tanto. Titular agora. Mitchell na outra ala. Ataque. Se você enxerga hoje o Matetá como se ele fosse um centroavante digno de jogar no seu time que você torce, no United, em times grandes, é por causa desse cara. O Matetá não era essa peça. Ele vira o Matetá com o Glasner. E é nesse período desses 13 jogos que ele conquista esses números aqui por um time que nos últimos 17 tinha perdido 10 partidas. Vamos aos números. 15º era a classificação do Crystal Palace antes do Glasner, certo? Beleza. Pegando o recorte dos 13 jogos dele, só essas 13 rodadas, o time dele é o quarto que mais pontuou. O quarto de todos. Eu não estou excluindo daqui os times do Big Six. Todos estão nessa conta. Já começou, hein? Calma que tem mais. Em pontos esperados, o Crystal Palace era o 13º antes do Glasner. No período Glasner, o Palace é o 6º. Sim, competição continental. Quantas vezes o Palace fez isso na história deles mesmo? Nenhuma. Ah, que coisa. Melhor ataque? Em termos de ataques bons, no sentido de meter gol, o Crystal Palace era um excelente ataque antes do Glasner. Era só o 17º, olha que beleza. Você só faz mais gols do que os 3 times que subiram, meu camarada. Sabe como o Glasner deixa eles nessa reta final dos 13 jogos dele? Em quinto. Esse time vira o quinto que mais fez gols nos últimos 13 jogos dessa campanha. Defesa. Esse time sofreu gols para estar na 12ª colocação na ordem de melhores defesas. Sabe para onde esse número vai no recorte Glasner, os 13 jogos? Terceiro time que menos tomou gol. Esse cara fez isso com esse time todo remendado, gente. Esse cara fez isso criando novas peças, não sei da onde, todo remendado. Com o Olise em metade dos jogos. Os últimos jogos deles, inclusive, nessa temporada, é coisa de... Não é possível isso aqui. É coisa de você ter que ler de volta para você achar que isso é real. Porque depois da vitória deles em Anfield, por 1-0 que eu falei, do gol do Olise, eles enfiam 5-2 no West Ham, ganham do Newcastle de 2-0, empatam com o Fulham, enfiam 4-0 no Manchester United, 3-1 no Wolverhampton e fecham a temporada com 5-0 em cima do Aston Villa. Parei. O time que ia pra praia inverteu. Estevão, isso pode ser uma troca de técnico, porque vocês falam sempre nas lives que tem um bounce de técnico, é uma coisa que acontece direto. Quando você tem um técnico novo chegando, os caras correm. Pode ser, mas olha o tamanho do contexto que eu dei, gente. Tá faltando peça aqui, ele não pegou o time inteiro. Ele já chegou tendo que remendar as coisas. E ele conseguiu. O que acontece com esse cara se ele pega uma pré-temporada com esse time aqui, sem tantas lesões? Eu vou te contar já o que acontece. Ele perde o Michael Olise pro Bayern de Munique. Não vai dar, né? Não vai dar. Time com as circunstâncias que eu expliquei aqui ao longo desse vídeo todo, velho. Histórica, da última temporada, das últimas várias temporadas. Perdeu o Olise, já até sei. Liga pra Premier League, fala assim pros caras, ou muda aqui a 12ª colocação, escreve Crystal Palace. Nós nunca vamos conseguir sair daqui. Vai ficar pra sempre isso aqui. E a gente tem material suficiente pra não cair também. Então, assim, não tem nem graça, né? Pro neutro aqui não tem nem graça. Como é que eu vou acompanhar isso? É a mesma coisa. Vai ficar. A não ser que você contrate um técnico que ele é um mago lendário. Aí ele vai chegar no time que perdeu o Olise e ele vai falar, não, agora nós vamos jogar assim. Não, perdi mais 3 por lesão, tanto faz, não importa. Pronto, pá, ficamos lá em 10º, que tá acima do 12º. O caso que eu acabei de descrever rindo aqui
É exatamente o que aconteceu. Ele é um mago, ele não sabe errar, esse técnico. Ele não tem ideia do que está acontecendo. Alguém tem que avisar para ele que essas coisas que ele faz é digna de videogame. O que acontece com esse cara aqui na temporada 24 e 25 é que ele perde o Olysée, toma um baque ferrado, assim. Até, para você ter noção, eu vou dividir o recorte que eu vou falar aqui a seguir entre 21 de dezembro para trás e para frente. E 21 de dezembro é o dia que eles levam só um 5-1 do Arsenal, tá? Não foi fácil o começo da vida do Palace em 24 e 25. Foi muito difícil. O time que tinha arrebentado de jogar bola, defensivamente, ofensivamente, falei os números para vocês aqui no trecho passado, agora virou um time que até o dia 21 de dezembro estava na 15ª colocação do campeonato com apenas 16 pontinhos conquistados. Passou a época do Glasner, né? Pontos esperados, eles eram 13º da competição. Voltaram a ser o 17º time, lembra? Lembra do período Hodgson? Temporada antes dessa? Voltaram a ser o 17º time no número de gols marcados. Você voltou a marcar apenas mais gols do que os 3 que subiram. E defensivamente você é o 12º time. Né? Na escala de times de melhores defesas, você é o 12º. Desmanchou tudo, Palace. De novo. Quantas vezes vocês já desmancharam, Palace? Só que agora vocês têm Oliver Glasner no comando, meus amigos. E esse homem foi o responsável por fazer a seguinte reviravolta nesses números aqui. De 21 de dezembro para frente, o 15º lugar na tabela vira terceiro. Eu adoro isso aqui, vira terceiro. O que esse cara tá fazendo? Os pontos esperados que deixavam o Palace na tabelinha de pontos esperados em 13º, vira terceiro? Que é isso? De novo, comparando com todo mundo. Eu não estou fazendo um recorte só de time fora do Big Six. Esse time aqui era o quarto pior ataque, certo? Acabei de falar que era o quarto pior ataque. 17º melhor ataque da competição. Ok, ele vai para 8º agora. E em número de gols sofridos, o Crystal Palace vai de 12ª melhor defesa para segunda melhor defesa. Esquece, meus amigos. Esquece. Eu consigo piorar isso aqui um pouquinho para você? Acho que você não tem noção ainda do quão absurdo é isso, né? Na mesma temporada, num recorte de tipo um ano, esse cara meio que ainda acabou de chegar nesse clube e ele já fez reviravoltas meio que onde ele não devia conseguir fazer 2 vezes. Em 2025, se você pegar a tabela em pontos conquistados mesmo, a tabela, se o campeonato tivesse começado em 2025, esse time ia para Champions. Esse time estava indo para Champions, eles estariam em 4º lugar em termos de pontos conquistados, rapaziada. Esse time em 2025 é o 4º maior XG da competição. Esse time cria mais chances de gol do que muito time bom, mas muito time bom. Eles perderam o Olysée, tá? Só que é eles se virando para enfiar Ismaila Sarr na equipe titular. O Nketiah até aqui não engrenou ainda. E gastaram uma bala no cara, velho. E eles ainda têm desfalques. O Andersen saiu. Aqui o time que a gente está falando, ele é um time de Jim Henderson no gol, Chris Richards, Lacroix e Mark Guerre na zaga. Pelo menos o Guerre ele tem nessa temporada. Lacroix chegou. Daniel Munoz, né, compondo uma linha de 4 jogadores no meio campo. Wharton. Will Hughes, porque ele ainda não tem o shake do Corrêa, que era para ser o titular. Tyreek Mitchell já estava no time. Sarr, Eze, Mateta. Ele não contratou o Pelé para fazer isso. O time tá igual. Ele ganhou algumas outras peças, velho. Não tem desculpa pra gente tentar criticar esse cara. E continuando a bizarrice que esse sujeito tá fazendo, eu anuncio para vocês que em 2025 a melhor defesa da Premier League inteira é o Crystal Palace. O Crystal Palace sofreu apenas 6 gols em 2025. Faz a conta aí por mês, quantos gols que é, e compara com o seu time. Se o seu time for o Arsenal, que é uma defesa incrível, a sua defesa em 2025 não é tão competente quanto a desses caras. O que é isso? Se não um técnico brilhante. Calma, tem mais. Calma. Não, calma. Você tá achando que o vídeo vai acabar aqui? Você tá achando que é isso? Não, calma. O Crystal Palace também é, argumentavelmente, a melhor bola parada da Premier League, e essa eu sei que você não imaginava, porque nem eu imaginava.
Eu tô vendo os jogos deles essa temporada e eu não tinha percebido isso. Eu percebi que eles eram sólidos. Isso eles sempre foram. Mesmo na parte merda aqui da temporada atual, eles sempre foram sólidos, tá? Por quê? Mesmo no período ruim do Palace, que é pré-21 de dezembro, a maior derrota deles na Premier League tinha sido um 2-0 pro Fulham. Eles não perdiam de mais de um gol de diferença na massacrante maioria dos jogos que eles perdiam. E eu lembro da gente falar disso nas lives. Eu falava, cara, eles estão muito mal, mas é curioso como esses caras não tomam sacolada de ninguém, né? Porque tem vários times que a gente vê que estão muito mal, mas eles tomam sacolada vez ou outra. Esses aqui não. Onde vai dar isso? Deu aqui. No momento em que eu anuncio que, além deles serem quarto lugar em 2025, quarto maior XG, melhor defesa do campeonato inteiro, eles têm argumentavelmente a melhor bola parada. Como assim argumentavelmente, Estevão? Esse time aqui fez 13 gols de bola parada. Sabe quem tá empatado com eles? O Arsenal. É óbvio que você sabe. Porque você achava que era o Arsenal esse time. Eu também. Só que o Crystal Palace, defendendo bolas paradas, tomou apenas 6 gols. O Arsenal tomou 8. Ok, o Arsenal, se tivesse o Saka, provavelmente teria feito mais gols de bola parada, mas assim, onde isso torna o Crystal Palace aqui nesses números menos impressionante? Em momento nenhum. Isso é o que o Oliver Glasner faz com um time de jogadores, que eu já repeti aqui a escalação, né? Mas é um time de jogadores que não tem tanta diferença para o que essa equipe era antes, gente. Não tem tanta diferença. O Crystal Palace hoje é um dos times mais difíceis de se jogar contra na Premier League toda. E não há um time que você possa cravar que vai vencer eles. Não há. O melhor time da reta final da Premier League 23-24, agora, nos últimos meses, se tornou também um dos melhores times da Premier League 24-25. Graças principalmente a Oliver Glasner e também à direção esportiva do clube. Vou falar mais alguns toques disso sobre os bastidores do planejamento que trazem o Oliver Glasner para cá e que também montam o time dele, né? Que também é um belo time montado de uma forma muito interessante. Mas como eu não quero que esse vídeo fique com 100 horas de duração, eu vou falar disso para você em um outro vídeo. E você, se for membro do nosso canal aqui do Not Soccer, você vai ter acesso antecipado, beleza? Galera, isso é o quão impressionante é o time atual de 24-25 do Crystal Palace, do grande técnico Oliver Glasner, um dos técnicos mais interessantes que eu acompanhei desde que a gente começou a fazer essa brincadeira aqui do Not Soccer. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a ver mais graça ainda quando você, infelizmente, não pode ver os jogos do seu time, está passando às vezes um Palace contra alguém ali. Eu espero ter incrementado um pouco a sua experiência quando você for acompanhar futebol e principalmente futebol da Premier League. Repito, eu sou o Estevão, se você não conhecia o canal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Aguarde o próximo vídeo que também fala mais de Crystal Palace e veja os jogos dos caras, para você entender como é que funciona uma máquina liderada por Oliver Glasner, com Mark Guerre na zaga, Jim Henderson no gol, Tyrick Mitchell, e na outra ala Daniel Muñoz, Adam Wharton, Sheik do Curré, que nunca joga, uma pena, mas parece que tanto faz, Eze, nossa, podia ter PL amanhã, né? Não tem no momento em que eu gravo isso aqui. Uma pena. Mas quando tiver, você vai lembrar desse time e vai lembrar de mim. Galera, muito obrigado para você que acompanhou o vídeo até aqui. Comente, deixe suas impressões. Fala, nossa, Estevão, não sabia que esse time era tão bom assim, que da hora. Deixe o seu like se você curtiu. Inscreva-se no canal e vire membro. Um abraço, acompanhe nossas lives, porque eu quero você pertinho de nós. Beijos e tchau, tchau.